nosso primeiro vídeo, tem que ter bem animação, tem que ter animação, se não tiver animação não vai rolar, entendeu? Tá, olha pra câmera e 1, 2 e... Bem-vindo! Eu escrevi ali, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. Primeiro vídeo do De Repente Portugal. Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do De Repente Portugal. Hoje, no nosso primeiro vídeo aqui do canal, vai rolar aquele bate-papo sobre como é que está sendo o nosso processo de pré-imigração, como foi até aqui. E aí depois, né, vão ter vários vídeos, inclusive da nossa chegada lá em Porto, em Portugal, né, o tour pelo nosso estúdio, nossas primeiras compras, as primeiras impressões, tudo isso vai acontecer. Mas o primeiro vídeo aqui, o bate-papo é sobre o pré-imigração. Então, a gente está indo para Portugal agora, daqui a 4 dias, já na terça-feira. E a gente já conheceu Porto em Portugal o ano passado, nessa mesma data que nós estamos indo. E aí a gente se encantou. Por quê? Em outro vídeo a gente vai contar sobre esse processo de imigração, que esse não é o nosso primeiro processo. Esse é o nosso segundo processo de imigração, não para Portugal. Mas para deixar vocês curiosos aí sobre um spoiler, sobre outro processo migratório que a gente já tinha iniciado. Então assim, a gente vai para Porto porque foi uma das escolhas que ganhou o nosso coração desde que a gente escolheu, né, ir para lá e visitar e conhecer e adentrar um pouco da cultura, um pouco da experiência da galera lá e um pouco de como a gente se sentiu de quando a gente foi. Nós estamos indo com visto de procura de trabalho, tanto eu quanto meu marido. E nós temos sim uma vida muito bem estável aqui no Brasil, nós temos uma carreira, ambos têm as suas especializações já nas suas áreas. E como é que está sendo tudo isso para nós até o momento? Vou falar um pouco de mim, depois ele vai contar um pouquinho de como é que está sendo para ele. Para mim, particularmente, está sendo um processo muito doido. Assim, é cheio de altos e baixos. E quem está começando esse processo de imigração, ou quem já começou, acabou de chegar lá, sabe do que eu estou falando. Assim, é uma coisa muito doida, são vários sentimentos que você sente, várias emoções que vão acontecendo. E psicologicamente falando, é um processo exaustivo mentalmente, porque você tem que cuidar cada detalhe, são vários documentos, é um período que você tem que ter para, né, separar a documentação para enviar, tem um prazo para enviar essa documentação. E nós, como somos do Rio Grande do Sul, tivemos a sorte de ter o vice-consulado aqui de Porto Alegre, bem pertinho da gente, em que a gente levou os documentos lá pessoalmente mesmo e depois a gente foi retirar. Então, assim, mais ou menos é isso. Eu estou mega ansiosa, mas ao mesmo tempo dá medo, da angústia, da felicidade e dá aquele aperto no coração também. Isso eu falo por mim porque eu tenho uma família muito grande, é todo mundo muito sensível, a gente nunca ficou muito tempo afastada de ninguém, então a gente está estourando essa bolinha pela primeira vez. Só para mim o processo de pré-imigração ele foi praticamente igual ao da Ruth, mas em momentos diferentes, né? Porque eu já vinha me programando ao longo aí de alguns anos o objetivo de migrar de país, né? Não olhando para Portugal, mas era um objetivo. E o meu momento hoje de carreira no Brasil ele é um momento muito bom, muito favorável. A gente entende que tem momentos na vida que... Mas a gente também compreende que para a gente buscar uma melhor vida, um melhor futuro, tanto para mim quanto para ela, faz sentido essa mudança, faz sentido a gente meio que recomeçar, porque basicamente é isso, né? Eu, Eduardo, hoje no Brasil tenho um nível de carreira, um nível salarial, uma postura no mercado e a gente vai chegar lá basicamente reaprendendo tudo isso, né? Talvez dê sorte, talvez não, mas a gente está preparado para fazer o que for necessário. Então, para mim, ela foi, como a Ruth disse, é estressante, é um ponto de interrogação porque tu não projeta o teu futuro e tu não consegue mudar o teu presente. É basicamente um aguardo, né? A pior parte para nós, com certeza, foi o aguardo do visto. Mas também quando ele vem, tudo começa a clarear, tu já começa a criar uma expectativa para lá, tu começa a criar planos para quando esse dia chega e essa ansiedade vai aumentando cada dia mais. E acho que a parte mais difícil para mim é o desapegar, é o desligar do Brasil para se ligar nessa nova atmosfera que a gente vai ter. Eu já consigo facilmente me desapegar de algumas coisas. Eu tenho uma facilidade maior com mudanças.
consigo trabalhar isso melhor na minha mente. Entretanto, como eu disse, eu tenho uma família muito grande, a gente é todo mundo muito junto. Então, para nós, essa parte com certeza eu acho que vai pesar bastante, e acredito que eu não sou a primeira e nem vou ser a última nova imigrante a sentir essas questões e ter, né, esses medos ali da saudade. E tá tudo bem, gente, faz parte, são 2 pesos e 2 medidas, a gente sabia disso quando a gente escolheu, e a gente escolheu por ser jovens, por a gente querer novas oportunidades, por querer aprender, ter novas experiências e também por ter uma nova chance de escrever essa nossa história, que aqui já é muito boa, realmente a gente não tem o que se queixar, mas eu acho que do jeito que a gente já trabalha aqui, a gente pode fazer muito melhor lá. E sobre a nossa despedida, sim. Gente, quem tá começando agora nesse processo, já prepara o coração, porque assim, é despedida o tempo todo. Todo mundo tá indo te visitar o tempo todo, é cafezinho, é despedida, é festa. E a gente fez uma festa daquelas o dia inteiro com a família, com piscina, com bebida, com churrasco, do jeito que o gaúcho gosta, porque a gente é gaúcho, né? Do jeito que o gaúcho gosta. E foi muito bom, só que assim, a semana inteira a gente teve visita em casa e a gente não é muito acostumada a receber visita realmente, a gente é mais nós dois, assim, e a gente teve essa semana inteira de visitas e foi muito bom realmente. Eu convivi um pouquinho mais com aquele familiar que estava um pouquinho mais afastado, entender um pouquinho também de cada um, e foi um ano bem difícil também, particularmente acho que pra mim falando, né, amor? Porque assim, muitas questões aconteceram, infelizmente, né, tivemos aí perdas familiares, e foi bem duro, então eu acredito que tudo aconteceu no momento certo. A gente queria para antes, queria que esse visto fosse liberado logo em junho, quando a gente mandou, mas tudo é no tempo que tem que ser, e aí a gente já aprendeu isso. Bom, pra minha despedida ainda teve um elemento surpresa, né? Porque eu acabei tendo um problema no meu siso e acabei não podendo beber com todo mundo, mas foi muito divertido. A gente curtiu, como eu te disse, o dia inteiro com todo mundo que fez um pouco, ou quase todo mundo que fez parte da nossa vida estava conosco. Claro, a gente tem parente distante, tem parente que não podia vir, estava em situações diferentes, estava em momentos diferentes. Um momento complicado também. Um momento difícil, complicado. O principal ponto é que a gente conseguiu estar com todos. Acho que é o grande ponto. É uma despedida que foi o mês inteiro, vários momentos a gente vem se despedindo. E foi bacana, foi interessante, a gente vai levar isso com a gente vai viajar nos próximos 4 dias, 5 dias, e deixou marcadinho no coração da gente. A nossa família sempre faz uma marcação final de qualquer festa, né? A despedida não podia ter sido diferente, foi maravilhosa. Então, se você tá indo, tá imigrando, já chegou o seu visto, aproveita com a tua família. O que a gente espera e o que a gente, né, teve de expectativa no momento todo desse processo imigratório? Cada um de nós tem um jeito e cada um de nós tem um sentimento diferente. Então a minha expectativa foi criada totalmente voltada para o novo, que é algo que não me amedronta. Não. Tenho medo, eu nunca tive medo do novo. O novo não me assusta e, por aliás, dá aquele friozinho na barriga, que é o que eu realmente gosto. Então, o novo para mim não é um problema, e a minha expectativa sobre Portugal é ter um pouquinho mais de qualidade de vida do que nós temos aqui atualmente, ter um pouquinho mais de saúde, principalmente mental, para algumas coisas que hoje eu já lido muito bem, mas eu acho que estar perto da praia, que o Porto é algo mais praiano, talvez isso traga um pouco mais também de coisas boas para mim, e ser um lugar muito histórico, com várias culturas, com várias coisas interessantes para mostrar para nós. E várias línguas também, porque não é só o português de Portugal. Não, gente, tem italiano, tem inglês, tem angolano, tem todas as línguas passando ali com você. E isso é uma oportunidade de aprender também. Então, das minhas expectativas, eu só espero encontrar pessoas boas no meu caminho. É só isso que eu peço. O resto, eu mesmo corro atrás. Das minhas expectativas, eu tenho algumas, a principal delas é a qualidade de vida. Nem eu nem a Ruth, nós tivemos e viemos de família de alta renda ou média renda, a gente sempre vem de uma família mais humilde. E nós somos o primeiro casal, né, da família que está indo fazer uma loucura dessa, que vai fazer uma imigração desse porte, né, que é mudar de país. Eu sou da área da tecnologia, então sim, eu tenho algumas ideias do que me espera, mas também eu estou disposto a chegar lá e aprender, a chegar lá e deixar fluir o que tem que fluir. Então a minha expectativa é a qualidade de vida e um futuro melhor para nós. Certeza.
Sobre o nosso processo de visto, para vocês entenderem um pouquinho, quem vai com visto de estudante ou visto de procura de trabalho, que agora já teve umas novas alterações na lei, ou qualquer outro visto, tanto para Portugal quanto qualquer outro lugar, você pode aplicar sozinho, não tem problema nenhum. Mas nós optamos em fazer com um advogado de imigração. E por que um advogado de imigração e não uma assessoria? Aí tá o pulo do gato. Nós já tivemos uma experiência sobre isso há um tempo atrás, da nossa primeira tentativa, não para Portugal, e a gente vetou, a gente decidiu que isso não seria mais a nossa opção. Outro ponto muito importante é que, assim, não dá para dizer absolutamente nada do Thiago, que é o nosso advogado de imigração, porque o cara foi sensacional do começo ao fim e nos explicou cada passo e tirou todo aquele peso que a imigração já traz, um peso psicológico muito grande, uma pressão muito grande em cima de você, porque você não pode errar em nada. Com o Thiago, a gente não teve esse peso. Tudo ficou muito mais fácil, fluiu muito mais rápido. Mas assim... Acho que o importante, né, de ter essa pessoa, essa figura, é que ele não quer te vender. Ele não quer cada passo, cada momento, é uma surpresa, é um dinheiro a mais, uma coisa a mais. Não, ele prestou o serviço dele, foi um excelente serviço, tá com a gente quando tinha problemas ou qualquer coisa assim, ele estava disposto. E ele vai estar com a gente até a nossa entrevista na AIMA, que é o processo de residência. Sem nos cobrar mais por isso. Exatamente, já faz parte do serviço dele, né? Mas em outro vídeo eu vou contar pra vocês sobre vários problemas que muitas pessoas encontram com assessorias e por que eu particularmente prefiro não. Busca um advogado. Busca um advogado, porque vai ser muito mais... Porque advogado não vende, né? A assessoria quer vender e quer ganhar. É o serviço dele. Exatamente. Então, depois que a gente separou toda a documentação, o Thiago validou tudo, enviamos daí diretamente, né, lá em Porto Alegre. Ainda fui com a minha irmã levar, o Edu tava trabalhando, fui com ela, levei os nossos 2 documentos. Foi uma pessoa queridíssima que nos atendeu lá, que era a vice-consul, né, do consulado. Eu nem sabia, fui descobrir muito depois. E assim, 30 dias depois recebemos o primeiro e-mail de confirmação, né, exatamente como eles falaram como ia ser. Em 30 dias a confirmação. E aí pediram novamente só o último extrato, né, do último mês, novamente, para comprovar ali que a gente tinha o valor. E já enviaram o Pix para pagamento da taxa consular. Depois disso era só aguardar o visto. E aí, no dia 18 de setembro, chegou o nosso e-mail com o visto deferido aprovado. Então aí foi uma baita alegria para nós. E aí sim a gente começou a planejar. Porque o processo de espera, gente... Ó, eu tô avisando vocês já aqui para vocês falarem. Comentem aqui já não esquece de compartilhar, curtir, comentar aqui nesse vídeo, que isso também ajuda a gente a engajar e aparecer esses vídeos mais pra vocês aí. Então assim, a partir do momento que chegou aquilo ali, acabou aquela aflição da espera, porque a espera é isso, você não vai nem para um lado nem para o outro, você não consegue planejar o presente, não consegue planejar o futuro, porque você não sabe se você vai ser aprovado, você não sabe. Então a partir desse momento do e-mail a gente conseguiu fazer planejamento de fato e agora sim fazer acontecer e fazer valer. Então, para nós, cada vez mais a expectativa agora aumenta, principalmente com a chegada do check-in, que o aplicativo não nos deixa esquecer, coisa boa. E aí é isso, a gente vai mostrando... 2 dias para o check-in. Exatamente. E a gente vai mostrando um pouquinho para vocês de como é que vai ser, as nossas primeiras compras, tudo direitinho, a gente vai mostrar para vocês. Nos acompanha aqui, não esquece de comentar, curtir e se inscrever, principalmente aqui nesse canal. E lembra, de repente, Portugal.